E aí, você está na Escola Online, essa aqui é a semana 4 de Física e o tema de hoje, força e rotação, gravitação universal. Mas antes de a gente começar a nossa aula, não esqueça de você ativar as notificações ou inscrever-se no nosso canal se você ainda não está inscrito. Que isso? E já aproveita, vai lá, inscreva-se também no Instagram, acompanhe as novidades do Escola Online. Quiser também escutar um bate-papo legal, vai no nosso podcast. E, lógico, tem a plataforma do Escola Online que toda vez tem uma novidade muito legal. Eu sou Moraes, professor de Física do Escola Online, e a aula vai começar daqui a pouquinho, depois da vinheta. Solta o pancadão aí, DJ! Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar as leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton. Então, primeira coisa, lei de Kepler e com o seu modelo heliocêntrico. Não esqueça de assistir o nosso podcast para você, de repente, estudar um pouquinho melhor essa parte histórica desse embate, modelo heliocêntrico, geocêntrico, quem é quem nessa disputa. Legal? Então vamos lá. Então vamos lá. Primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas. Ele fala que os planetas descrevem órbitas elípticas, ou seja, a gente, para facilitar, até aproxima para um círculo, mas basicamente você tem uma órbita que é uma elipse. Legal? Dois círculos juntinhos, você tem ao seu redor aqui o que a gente chama de uma elipse, onde o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então aqui tem um foco, nessa outra extremidade tem um foco, e o Sol está em um desses dois focos. Legal? E ao redor do Sol você tem o planeta girando. Vamos dar alguns nomes que você talvez vai utilizar em exercícios. Então, quando o planeta está mais afastado do Sol, ele está num ponto que a gente chama de afélio, afastado do Sol. E quando ele está perto do Sol, ele está num ponto que a gente chama de periélio. À medida em que o planeta vai se aproximando do Sol, as forças gravitacionais aumentam sobre esse planeta. E aí, à medida que você aumenta a força, você também aumenta a aceleração. Então quer dizer o seguinte, que quando o planeta sai do afélio e vem para o periélio, a sua velocidade aumenta. E quando ele sai do periélio e vai para o afélio, você tem um momento em que a sua velocidade diminui. Então, nos pontos extremos, afélio e periélio, ele vai ter velocidade mínima. E aqui nesse pontinho mais próximo, ele vai ter velocidade máxima. Tranquilinho? Primeira lei de Kepler? De boa. Vamos à segunda lei de Kepler. Então vamos lá. Segunda lei de Kepler ou lei das áreas. Ela fala o seguinte, que o segmento imaginário que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos também iguais. Então você observa que eu tenho o Sol e tenho um planeta. Então esse segmento imaginário, essa retinha que eu imagino do Sol até o planeta, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, se essa área 1 é igual à área 2, significa dizer que o tempo gasto para você percorrer a área 1 é igualzinho ao tempo gasto para você percorrer a área 2. Mas as áreas são iguais? São. Mas olha, aqui ele vai percorrer uma distância menor, aqui ele vai percorrer uma distância maior. Exatamente! E aí você já entendeu aquela jogada da velocidade mínima e velocidade máxima. Para ele poder ter esse percurso, que é menor do que esse, feito no mesmo intervalo de tempo, é porque as velocidades com certeza não são iguais. A gente sabe, por exemplo,
que lá no periélio a Terra tem uma velocidade de uns 30,3 km por segundo. E no afélio, alguma coisa com 29,2,3 km por segundo. Então, as velocidades fazem toda a diferença para a gente entender por que ele consegue, nesse caso, varrer áreas iguais em tempos iguais. Vamos para a terceira lei de Kepler? Então vamos lá, gente. Última lei de Kepler, terceira lei de Kepler, também conhecido como lei dos períodos. Ele fala o seguinte, que o quadrado dos... vamos parar com isso, vamos melhorar a informação. Existe um tempo necessário para um planeta dar uma volta completa ao redor do Sol. A gente chama isso de período de revolução. Como os planetas variam de distância entre o afélio e o periélio em relação ao Sol, existe uma distância média entre os dois. Então essa lei, traduzindo dessa maneira, fala que os quadrados dos períodos de revolução dos planetas ao redor do Sol são proporcionais aos cubos de suas distâncias médias ao Sol. Período quadrado, diretamente proporcional, tem uma constante K, e essa distância média elevada ao cubo. Então, exemplo, vamos pegar um planeta e vamos pegar o tempo necessário para dar uma volta completa. Vamos pegar a sua distância média até o Sol. Pegue um outro planeta qualquer. Pegue o seu período, sua distância média, seu período, sua distância média, para qualquer planeta. Se você elevar ao quadrado o período, por exemplo, que Vênus demora para dar uma volta completa ao redor do Sol, dividir por sua distância média ao cubo, vai dar exatamente igual ao nosso período, por exemplo, que a Terra demora para dar uma volta completa ao quadrado, dividido por sua distância média, que também vai dar exatamente igual aqui mesmo ao tempo necessário para Urano dar uma volta completa ao quadrado, dividido por sua distância média elevada ao cubo. Em termos de praticidade, eu sempre sugiro ao aluno que, ao invés de ter que usar essa expressão aqui no meio, que você vai ter que levar um ao quadrado, outro ao cubo, um quadrado, tirar a raiz cúbica do outro, que você faça assim. Pegue os dois períodos de revolução, T1 e T2 de dois planetas, eleve ao quadrado e divida pelas suas distâncias médias, tudo isso elevado ao cubo. Você faz menos passagens e você ganha tempo na resolução. E eu deixei aqui no cantinho para você um jeito para você guardar a ordem dos planetas em relação ao Sol. É bobinha a frase, mas é fácil de você guardar. A frase é o seguinte: minha avó traz meu jantar. Sopa, uva, nozes e pão. Sei que não faz sentido nenhum esse jantar, mas é bom de você guardar. Note que cada letrinha, a primeira letrinha da palavra, está em vermelho. Então, minha, esse M, vem para lembrar para você de Mercúrio, mais rápido, mensageiro dos deuses. Ele, inclusive, é o que demora menos tempo para dar uma volta completa ao redor do Sol. Está mais pertinho, então o período com certeza é menor. O V do vó é de Vênus, deusa da beleza, brilha demais. Alguns, inclusive, chamam Vênus de estrela véspera. Então, não é uma estrela, é um planeta. Ele brilha maravilhosamente bem, reflete, melhor dizendo, a luz do Sol. Traz o T de Terra, meu, esse M é de Marte, jantar, de Júpiter, sopa, Saturno, uva, Urano, nozes, Netuno e pão. Esse P aí que você tem é de Netuno e o P de Plutão, apesar de Plutão não ser considerado mais um planeta, ele é um planetinha, ele é quase um planeta. Nós temos 8 planetas, então, classificados, e Plutão já faz algum tempo que ele caiu da categoria de planeta para ser um planetinha. Ele não tem as dimensões necessárias. Mas a frase continua valendo. Minha avó traz meu jantar, sopa, uva, noz e pão. Não, vó, não é agora não, é depois. Então vamos lá, gente. Vamos fechar nosso módulo falando da lei da gravitação universal, desse cara aí, Newton, 1687. O cara coroou o trabalho dele depois das 3 leis que ele apresenta para a gente com a lei da gravitação universal. É uma coisa assim louca. 1687, você consegue produzir uma lei que funciona até hoje. É muito doido. E calcula uma constante proporcionalidade que está certinha até hoje. É o cara, não é verdade? Mas ele fala o seguinte, que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa ao quadrado à distância. Então, você imagina que você tem 2 corpos, pode ser a Lua, a Terra, você e um satélite.
Então, quanto maior for o produto entre as massas envolvidas, maior será a força, desde que a distância permaneça constante. Dois corpos, se você aumentar a distância entre eles, a força diminui. Se você diminuir a distância entre eles, a força aumenta. Eles serão inversamente proporcionais, mas inversamente proporcionais ao quadrado. Vamos escrever isso. Então vamos lá. A lei da gravitação universal fala a respeito dessa força de atração que existe entre os corpos. Então, fique atento que é diferente de força elétrica, de força magnética, que tem atração e tem repulsão. Força gravitacional somente de atração. Por isso que eu falei para você que matéria atrai matéria. Você está vendo a forcinha de atração entre eles? Na razão direta do produto das massas e na razão inversa ao quadrado da distância. Então, traduzindo, a força que o corpo de massa Mzão faz sobre o corpo de Mzinho é igual, em módulo, à força que Mzinho faz sobre Mzão. Ou seja, a gente já está começando já com uma das leis de Newton. Que lei é essa mesmo? Terceira lei. Então, você já sabe que tem ação e reação aqui. Independente das massas, constitui um par ação e reação. Terceira lei de Newton. Para você não ficar chamando a força que Mzinho faz sobre Mzão, Mzão faz sobre Mzinho, já que elas são iguais em módulo, vamos chamar essa força gravitacional de F. Então, a F que aparece aqui é essa tal de força gravitacional. Gravitacional. Note que ela é diretamente proporcional ao produto das massas, é verdade? Olha lá, Mzão e Mzinho, se passar para cá vem dividindo, indica que eles são diretamente proporcionais. Na razão inversa do quadrado da distância, ou seja, força e distância são inversamente proporcionais ao quadrado. É isso mesmo. Olha a distância R ao quadrado. Essa distância R é a distância centro a centro dos planetas, dos corpos envolvidos. E a gente nota que se realmente eu pegar esse R ao quadrado e passar para lá, ele passa multiplicando, indicando que eles são inversamente proporcionais, mas inversamente proporcional ao quadrado da distância. E você tem uma constante proporcionalidade para manter isso tudo bonitinho, que é esse Gzão que você está vendo, que vale 6,7 aproximadamente, vezes 10 elevado a menos 11 Newton, unidade de força, que você tem que lembrar, metro quadrado, que é a distância que você tem aqui, metros elevado ao quadrado, e quilograma ao quadrado, que está relacionado às massas dos planetas envolvidos. Legal? Bom, só para chamar bem sua atenção, a gente pode a qualquer momento montar um gráfico para amarrar essa informação da grandeza direta e inversamente proporcional. Você vai fazer exercício a respeito disso. Então, um instantinho, vapt-vupt, vou montar um gráfico para você. Vamos lá? Viu como é que ficou rapidinho fazer o gráfico? Então vamos lá. Eu montei um gráfico aqui da força em função da distância que existe entre os corpos envolvidos. Então, a uma distância R, existe uma força de atração que eu chamei de F. Aí o que eu fiz? Mantive as massas dos planetas envolvidos e aumentei a distância. Nota que eu passei de R para 2R. Eu dupliquei a distância. Só que a gente não pode esquecer que esse R está elevado ao quadrado. Então, quando você falar a respeito da força, ela não vai diminuir pela metade. Ela diminui pela metade ao quadrado. Então, a força diminui para F sobre 4, que é esse pontinho de cá. E por último, eu tinha os mesmos planetas, os mesmos corpos envolvidos e eu tripliquei a distância. A força vai ficar ainda menor ainda. Só que ela não vai cair pela terça parte. Ela cai pela terça parte ao quadrado, a força vai ficar 9 vezes menor. Ou seja, F sobre 9. Então, tem muito exercício que você vai poder fazer e fazer de cabeça. Legal? Tranquilo? Quase terminando. Vamos nessa?
Voltamos. Uma das aplicações que você tem na utilização da lei da gravitação universal é você determinar, por exemplo, velocidade orbital. Ou seja, qual a velocidade que um satélite ao redor da Terra possui? Do que depende essa velocidade orbital? Quando você pensa na Lua ao redor da Terra, qual a velocidade que ela possui? Do que depende a velocidade da Lua ao redor da Terra? Bom, uma maneira de a gente entender isso é através desse modelinho que eu representei para você. Aqui tem a Terra, de massa emisão, tem uma massa maior do que o satélite que está em órbita da Terra. Existe uma distância orbital, um raio de órbita que eu chamei de R, do centro da Terra até o satélite. Indiquei para vocês também a força de atração que existe entre eles, que é a tal da força gravitacional. Só que o meu objetivo é juntar duas informações, força gravitacional com força centrípeta. Lembre-se que a força centrípeta aparece toda vez que você estiver mudando sua direção. Em outras palavras, fazendo uma curva. E você nota que o satélite descreve um movimento que é circular. Então, para ele poder fazer uma curva, tem uma força que puxa em direção ao centro da trajetória. Significa dizer que para o satélite, a força gravitacional atua como força centrípeta. Lembre-se que a força centrípeta não tem um caráter próprio. Ela pode ser a força-peso, ela pode ser a normal mais o peso, pode ser a fática, pode ser uma resultante de várias forças, desde que essa resultante atue sobre o corpo quando a gente vai fazendo uma curva. Então, quem é que está atuando sobre esse corpo fazendo uma curva é a força gravitacional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a força gravitacional e vou igualar a força centrípeta que atua no satélite. Igualando os dois, eu noto que a massa Mzinho, que é exatamente a massa do satélite, ela foi simplificada. Ou seja, no cálculo da velocidade ou do raio orbital, não importa a massa do corpo que está em órbita. Só depende da massa do corpo que cria esse campo gravitacional, né, que tem que ser um pouco mais massivo, que nesse caso, nesse meu modelo, é a Terra. Esse quadrado eu também posso cortar com este raio. R vezes R, e aí cortei o R. E aí eu vou ter uma coisa como V ao quadrado igual a G vezes Mzão sobre R. Vou tirar até uma raiz aqui para ficar bem bonitinho. A velocidade orbital G, Mzão R, isso tudo dentro de uma raiz. Está aí a velocidade orbital do nosso satélite. Vamos deixar bem anotadinho que a velocidade orbital, assim como o raio orbital, independe da massa do satélite. Então, vou botar aqui. V independe da massa do satélite. Vou botar um satélite igual a massa de um elefante, a uma distância. Na mesma distância, eu coloco um microsatélite, tamanho de uma caixinha de fósforo. Os dois vão ter exatamente a mesma velocidade orbital, desde que eles estejam à mesma distância. A massa não importa. Legal? Mais um instantinho, rapidinho, lá pro outro, já volto. Então vamos lá. Ainda, nesse capítulo, se você pegar o seu material, no cantinho ele fala para você a respeito do período orbital, ou seja, o tempo necessário para você dar uma revolução, uma volta completa, seja para um satélite ao redor da Terra, seja para a Terra ao redor do Sol e assim por diante. Então, o que eu fiz? Eu copiei a penúltima passagem que nós vimos agora, em que a velocidade orbital é igual a G, constante gravitacional, M é a massa da Terra, e R era essa distância da Terra, do centro da Terra até o satélite. E aí eu fiz o seguinte, primeiro, eu lembrei que a velocidade é um ΔE sobre ΔT, é um espaço percorrido pelo tempo. Só que para uma volta completa, ele percorre o comprimento de uma circunferência. E quanto que vale o comprimento de uma circunferência? 2 franceses. 2 Pierre. E o tempo gasto por revolução é o que a gente chama de período. Então apareceu aqui esse elemento importantíssimo que a gente chama de quê mesmo? Período. Ok? E aí vou substituir. Só não esqueça
que essa velocidade está ao quadrado. Então, eu vou ficar com 2πr sobre t ao quadrado. Elevando ao quadrado, você vai ter 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, r ao quadrado, período ao quadrado. Gm é, vou multiplicar cruzado, e eu vou ter Gm aqui embaixo, o período para cá, e o r passa para lá. R é a primeira com r ao quadrado, r ao cubo. 4π ao quadrado, r ao cubo, sobre Gm. Presta atenção que coisa linda que essa expressão também vai nos dar. O 4, o π ao quadrado, o g e o m são uma constante, que eu vou batizá-la, por exemplo, de k. Constante de Kepler, pode ser. Período quadrado, diretamente proporcional à constante, e distância média ao cubo. Olha aí os períodos aí. Não é sinistro esse tal, Newton? Demais da conta, né? E só, agora, para ficar igualzinho do seu material do PET lá, nós temos o período é igual a raiz quadrada de tudo que está aqui dentro. 4π ao quadrado, r ao cubo, sobre Gm. Pode botar o 4 lá de fora da raiz? Pode, não tem problema não. Quer botar o π ao quadrado? Pode, não tem problema. Quer botar um zero lá fora? Pode, não tem problema. Vai da sua facilidade da questão, dos números que vão ser informados, mas você já pode parar aqui, que você já tem uma expressão para o período. Não esqueça que a gente trabalha com sistema internacional e normalmente o período é dado em segundos, mas em termos de planetas, né, é muito normal você dar o período em horas, em dias, anos e até séculos. Legal? Então, vamos resolver as atividades? Show? Te encontro já, rapidinho. Então, vamos lá, gente. Atividade 1, em busca pela compreensão do mundo em que vive, o homem, desde a antiguidade, formulou diferentes modelos para o universo. É incorreto afirmar que, letra A, Aristóteles imaginou um modelo geocêntrico, aquele em que a Terra seria o centro do universo, no qual os movimentos que ocorriam na Terra eram diferentes dos que ocorriam nos céus, região da esfera da Lua para cima. Essa aí, verdade. Letra C. O geômetra grego Cláudio Ptolomeu propôs em seu livro Almagesto um sistema geocêntrico e geostático para o universo. Verdade também. Letra D. Galileu defendeu o sistema heliocêntrico de Copérnico, utilizando argumentos baseados em observações feitas com uma pequena luneta. Verdade. Letra E. As leis estabelecidas por Kepler para os movimentos dos planetas contribuíram para a substituição do modelo geocêntrico pelo modelo heliocêntrico. Verdade. A alternativa incorreta, o grego Arquimedes Siracusa foi o primeiro a formular um sistema heliocêntrico para o universo. Negativo. Então, alternativa incorreta, letra B. Quer saber um pouquinho mais? Vai lá, dá um pulinho. Vai lá e assista os capítulos nossos do podcast Gravitação. Tem um bate-papo muito legal. Atividade 2. Um planeta gravita em torno do Sol, descrevendo a órbita mostrada na figura, sem escala. Os pontos A, B, C e D são tais que os percursos AB e CD têm a mesma extensão e são percorridos no intervalo de tempo AB e o intervalo de tempo CD. O que se pode afirmar sobre os valores desse intervalo de tempo? Justifique citando a lei ou o princípio que explicam a sua resposta. Então vamos colocar o desenho que foi dado. O planeta é percorrendo a distância CD e o planeta percorrendo a distância AB. Quando ele faz o percurso CD, ele está mais perto do Sol, está mais perto do Sol, então ele está no periélio. E quando ele faz o percurso BA, ele está mais distante, está mais afastado, ele está no afélio. E por que é importante comentar essa distância periélio e afélio? Porque, por uma lei que a gente conhece como Lei da Gravitação Universal, a força que o planeta experimenta é inversamente proporcional ao quadrado da distância centro a centro, centro do planeta ao centro do Sol. Ou seja,
você vai ter a maior força quando você tiver a menor distância. Então, nesse caso, podemos dizer o seguinte: em termos de força de atração, ela é maior no periélio. E com relação, quando o planeta estiver no afélio, essa força de atração vai ser menor. Por que mesmo? Porque quanto mais distante você estiver, menor é a força. Diminui a distância, aumenta a força. E nós sabemos que, pelo princípio fundamental da dinâmica, ou segundo a lei de Newton, força e aceleração são proporcionais. A massa do planeta não vai se alterar. Então, onde você tem a maior força de atração, você também vai ter a maior aceleração. Onde você tem a menor força de atração, você vai ter a menor aceleração. E onde você tiver a maior aceleração, certamente você tem uma velocidade maior. Então, você pode dizer que a velocidade no percurso CD é maior que a velocidade no percurso AB. Como as distâncias dos percursos são iguais, quem tiver então a maior velocidade gasta um intervalo de tempo menor. Então, o tempo gasto no percurso CD é menor que o tempo gasto no percurso AB. Então vamos lá, gente. Atividade 3 fala que a força de atração do Sol sobre a Terra vale aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 22 newtons. Diga qual seria o valor dessa força, supondo que a massa da Terra fosse 3 vezes maior. Então a primeira coisa, lembrarmos da expressão que fala que a força gravitacional é dada por G, vezes a massa do Sol, massa da Terra, sobre a distância centro a centro entre os dois elementos, Sol e Terra, ao quadrado. Ele vale 4 vezes 10 a 22. Note pela expressão que, à medida em que você aumentar a massa, a força também aumenta. Você nota que elas são diretamente proporcionais. É uma condição que você deve utilizar porque é matemática básica. Então, à medida em que você triplica a massa da Terra, você deixa a força entre os dois 3 vezes maior. 3 vezes 4, 12 vezes 10 a 22 newtons. Na letra B, ele fala para você o que aconteceria se a massa do Sol fosse 2 vezes menor. Então vamos lá. Se você, quando aumentou a massa de um dos elementos, aumentou a força, quando você diminuir a massa, a força também deve diminuir, na mesma proporção. Então vamos ver. Lei da gravitação universal, e vamos colocar a massa do Sol dividido por 2. E aí, você vai ter uma fração de fração, repete a primeira, inverte a segunda, o 2 vai aparecer na parte de baixo. E aí, você nota que ele fica dividido por 2, e 4 vezes 10 a 22 dividido por 2, vai te dar então 2 vezes 10 a 22 newtons. Caiu exatamente pela metade. Letra C. Se a distância entre a Terra e o Sol fosse 2 vezes maior, você nota que pela equação, pela lei da gravitação universal, força e distância são inversamente proporcionais ao quadrado. Então, se você aumentar a distância, a força fica menor. Mas como é inversamente proporcional ao quadrado, ele vai ficar 4 vezes menor. Vamos ver? Então, olha lá. Peguei o R, que seria a distância, e dobrei. Ficou 2R. Só que tudo tem que ficar elevado ao quadrado. Então, 2R elevado ao quadrado, 4R ao quadrado. Substituindo nesse momento, vai ficar 4 vezes 10 a 22 newtons, que é todo aquele termo que você viu no início, dividido por 4. 4 por 4, 1 vezes 10 a 22 newtons. Atividade 4. Marque a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton. A constante gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força da atração gravitacional negativa. A constante gravitacional vale para planeta, satélites em órbita, o meu corpo, o seu corpo, qualquer corpo em qualquer ponto do universo. Letra B. A força de atração gravitacional entre dois corpos, quaisquer, é inversamente proporcional à distância entre os corpos. Na verdade, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Letra C. A distância entre dois corpos, ou melhor, se a distância entre dois corpos for triplicada, lembra, aumentamos a distância, a força diminui.
Como eles são inversamente proporcionais ao quadrado, uma distância 3 vezes maior faz uma força ficar 3 vezes menor ao quadrado. E 3 ao quadrado, 9. Alternativa correta, letra C. Mas vamos ler as outras. A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos é alterando a distância entre eles. Não. Basta você também alterar a massa. Se você diminuir a massa dos corpos envolvidos, com certeza a força diminui. E letra E, se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 6 vezes menor. Não. Se for triplicada, ela será 9 vezes menor, porque é inversamente proporcional ao quadrado. A alternativa correta para nós, letra C. Indicando sempre para você que o produto das massas é diretamente proporcional à força gravitacional e a distância ao quadrado inversamente proporcional à força. Então vamos lá, pessoal. Atividade 5, hein? Um satélite artificial encontra-se em equilíbrio em uma órbita circular em torno da Terra. Dobrando-se a massa desse satélite, é esperado que o raio Rzinho da sua órbita diminua pela metade, permaneça inalterado, aumente para 2R, diminua para R sobre 4 ou aumente para 4Rzinho. Bom, vamos colocar esse modelo aí, onde você tem a Terra e o satélite girando ao redor da Terra. Para isso acontecer, a gente sabe que tem uma força de atração gravitacional que atua entre eles. Essa força gravitacional é dada por G, que é a constante gravitacional, Mzão e Mzinho, que são as massas dos corpos envolvidos, e R ao quadrado, que é a distância centro a centro, que é exatamente o raio da órbita que ele está citando para você. Mzão, nós vamos chamar de massa da Terra, Mzinho, massa do satélite. Legal? Bom, uma coisa que nós notamos é que para todo corpo poder ter uma órbita circular, um movimento circular, ele tem que ter uma força que o puxe em direção ao centro da trajetória. Essa força a gente chama de força centrípeta. E ela atua no corpo que gira ao redor desse ponto. Ele atua exatamente sobre o satélite. E como é que nós calculamos essa força centrípeta? Vamos lá? A força centrípeta é dada por mv ao quadrado sobre r, onde m é a massa do corpo que gira, r é o raio da trajetória. Então, quer dizer que a força gravitacional atua como força centrípeta sobre o satélite. Note que o mzinho de um lado, mzinho do outro, pode ser simplificado, o r ao quadrado também pode simplificar, e organizando, passando o r lá para cima e o v ao quadrado para baixo, o raio da órbita deve ser definido por G, que é uma constante gravitacional universal. Mzão é a massa do corpo, que é a Terra nesse caso, sobre V ao quadrado, que é a velocidade que ele orbita. Então, a órbita independe da massa do satélite. Se nesse caso independe da massa do satélite, o raio da órbita permanece inalterado. Alternativa correta, letra B. Ok? Bom, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aí pra gente, dê seus comentários. Se não se inscreveu, inscreva-se. Ajuda a gente a chegar até os 60k. Legal? Eu sou Moraes, sou professor de Física da Escola Online e espero vocês nos próximos encontros. Beijão, hein?